futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa primeira edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Like aí no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam o nosso perfil oficial lá no Instagram. Galera, tem muito assunto importante para a gente debater no vídeo de hoje. Para começar, vamos trazer uma notícia agora que acabou de sair. Tá? O Maxime Domingues foi emprestado de maneira oficial ao Toronto FC da Major League Soccer. O suíço tem contrato com o Vasco até dezembro de 2026 e está sendo emprestado à equipe do Toronto FC até dezembro de 2025. Inclusive, eu vou deixar passando para vocês aí na tela o vídeo que ele colocou de despedida, deixando aí boa mensagem para a torcida do Vasco e agradecendo o carinho, mas informando que está de saída para o Toronto. Vamos aqui ao que disse o jogador. Obrigado, Vasco. Foi curto, mas intenso. Gostei de jogar por este clube incrível e por vocês, os torcedores. O suíço é muito Vasco. Até breve e desejo a vocês todo o sucesso que merecem, tá bom? Tá feito aí o registro do Max, inclusive o Toronto acabou de colocar esse vídeo aí agora também com lances do jogador, tá? Inclusive tá em inglês ali, ó, controle e visão de meio de campo. Tá bom? Então tá feito aí o registro aí para vocês. E aí, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O Maxime Domingues deixará saudade nos seus corações ou no seu coração? O Maxime Domingues sai do Vasco com apenas 14 jogos disputados, sendo 8 na temporada do ano passado e 6 nessa temporada. No atual ano ele fez 2 jogos como titular, a Eli ainda contra o Expressinho. Ele vinha jogando de ponta direita, tá? Mas ele pediu para jogar no meio, falou: professor, eu não gosto de jogar na ponta. Eu fui quebrar um galho na minha equipe lá em Portugal jogando ali pela beirada porque eles estavam precisando, mas eu sou jogador de meia, segundo volante, um meia armador, e ele pediu para vir para jogar na zona ali de volante. E aí a concorrência para ele ficou desleal porque ficou Hugo Moura, Cocão, Jair, Paulinho e Tietê. Ele foi ali para a fila como um sexto jogador nessa ordem aqui, brigando com esforço ali pela sexta, sétima posição de volantes do elenco. E aí pintou a proposta para o jogador se transferir para a MLS e o Vasco não pensou duas vezes e emprestou o jogador. Eu confesso que o jogador sai do Vasco sem eu conseguir ter uma opinião formada sobre ele. Vi coisa boa no Maxime Domingues, vi coisa ruim também, mas eu confesso que é um jogador que talvez tenha sido mal aproveitado, cara, de verdade. Eu até falei para vocês que o Maxime Domingues, pelos primeiros jogos dele do Carioca, poderia ser a surpresa do Vasco no ano, aquele jogador que, né, nego não dava muita coisa e virou a chave. Deu o exemplo do Matheus Carvalho, de 23 para 24. Dentro do Vasco, ele jogou muita bola contra o Bangu, foi uma partidaça dele. Aí a gente tira como parâmetro que o Bangu foi o rebaixado do campeonato, e pode ser que era um time frágil demais, pode ser, mas eu gostei dele nesse começo de ano. Mas ele pediu para mudar de posição. A informação que o GE publicou e apurou hoje que pegou mal a ida dele do Payet para Sapucaí quando o Vasco foi eliminado para o Flamengo. O Maxime não estava relacionado para a partida. O Payet entrou mal demais, inclusive, na partida, e ambos foram juntos ali para Sapucaí. Inclusive, o GE apurou que houve uma conversa interna no Vasco com os dois. O Vasco não teria gostado da ida deles para Sapucaí. Enfim, então tem todas essas questões aqui pra gente comentar. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Tomara que ele vá bem lá, se não for comprado, de repente ganhe moral e volte. Uma coisa que joga contra o Maxime é que ele é muito magro, cara. Ele é um jogador muito franzino, apesar de ser um cara de dinâmica, de ter bom passe. Ele é um cara voluntarioso. A gente reclama às vezes da falta de intensidade, por exemplo, do Jair. O Maxime tinha isso aí de sobra. Acho que ele realmente poderia tentar ser mais aproveitado por dentro, mas a gente tem muita opção para essa posição. Com certeza é a posição no elenco que a gente está mais bem servido, que tem mais opções. Enfim, então é isso. O Vasco foi contratar os pontas, ele não quis mais jogar de ponta e acabou ficando de lado. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que vocês acham aí da saída do Maxime. Beleza? Virando a chave agora, galera, vamos aqui falar a respeito de outros temas também importantes, antes
Lembrar vocês aí que a Betfair é a maior patrocinadora da história do Vascão da Gama e nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Vai fazer a tua fezinha? Corre lá na Betfair, o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Faça suas apostas lá para vocês se divertirem, tá? Começa agora aí o Brasileirão de novo no final de semana. O Vasco joga contra o Corinthians. Quem sabe a gente não arruma uns pontinhos lá em Itaquera. Corinthians vem sem o Hugo Moura e o Garro, vou falar disso daqui mais um pouquinho. Tem hoje rodada aí, inclusive, de Libertadores e Sul-Americana. Então vai lá, faz a tua fezinha na Betfair. Lembrando, ó, maior de 18 anos, seja responsável. Betfair, parceira do canal Futebolaço. Galera, vamos virar a chave agora e vamos trazer para vocês trechos da entrevista coletiva do técnico Fábio Carille, tá? Eu vou dividir em dois momentos aqui. Primeiro, ele vai comentar a questão da altitude, que os jogadores pediram no intervalo balão de oxigênio. Segundo ele, dos 4 defensores, né, os 2 laterais e os 2 zagueiros, o único que não pediu balão de oxigênio foi o João Vitor, e vai fazer aí a análise dele do jogo. Ele foi questionado do Vasco ter sofrido por aquele lado ali do Lucas Piton e tendo o Vitor Luiz no banco, que é um lateral mais defensivo. Por que ele não fez essa troca? O gol do empate acaba saindo num cabeceio por cima ali do Lucas Piton. E aí o Carille aproveita para comentar a ideia que ele teve com as suas substituições e que, segundo ele, não era uma ideia recuar e trazer o time para trás, apesar de que na prática foi isso que aconteceu, tá? E aí a gente fecha aqui ele comentando a questão da preparação para se jogar na altitude, se houve uma preparação adequada ou não, com vocês. Fábio Carille. No intervalo, muitos jogadores pedindo oxigênio, só da linha defensiva ali 3, né? Menos o João pedindo, outros jogadores no intervalo só aguentam mais 10, 15 minutos. E aí a gente começou a desfazer da bola e viemos para trás, não conseguimos sair, jogadores sentindo o câimbra ali. Não é desculpa isso. Então, em cima de tudo que aconteceu, das circunstâncias, a gente tem que comemorar esse ponto, mas eu sei que um pouquinho mais de atenção a gente poderia estar levando 3 pontos daqui. Sobre o jogo, tudo que a gente imaginou, um time que buscava muito jogo pelos lados, com bastante cruzamento. Nos preparamos para isso, mas não executamos bem também essa parte aí como tinha que ser feito, né? E o adversário fez 3 gols e os 3 por cima, né? A gente um escanteio no primeiro tempo, os 3 por cima. Vamos levantar a cabeça e pensar no brasileiro daqui para frente. Primeiramente, a gente não chama adversário, né? A ideia era colocar bastante jogadores do meio e a gente tentar ficar com a bola, sair tocando, valorizar a posse de bola, já que a gente não estava conseguindo atacar, ficar mais com a bola onde a gente não conseguiu. A gente recuperava a bola, o adversário pressionava no nosso campo e a gente já perdia e eles continuavam no nosso campo, né? Independente dos jogadores que você coloca no campo, a sua ideia nunca é trazer. Coloquei o Ryan como 9, que é um jogador de velocidade, o Adson, que é um jogador que está voltando, que a gente sabe que tem velocidade também com drible para ficar mais com a bola, mas infelizmente não funcionou. Eu estou muito satisfeito com o elenco, cara. Estou muito satisfeito. Aqui, quando a gente ganhar, todos vão ganhar, e quando acontecer alguma coisa de errado, quando perder, todos vão perder, né? Não vou nunca aqui colocar a cabeça de ninguém, né? Isso não é o meu trabalho. Meu trabalho é de orientar, de acertar e de fazer que eles tenham a cabeça erguida e comprometimento com essa instituição todos os jogos. Praticamente não teve preparação, né? Tivemos um jogo muito intenso no domingo pelo Campeonato Brasileiro, uma viagem que ela também é desgastante, e ontem uma movimentação bem leve, né, para que esses jogadores tivessem energia para ir para o campo hoje. Esse foi o trabalho, né, mas chateado porque fica com esse gosto amargo, né, de poder levar 3 pontos, mas não conseguimos 1 ponto. Seguimos agora pensando no Corinthians no sábado, e depois terça-feira voltamos a pensar na Sul-Americana. Bom, para fechar, o Vasco pega o Corinthians agora neste final de semana e ele foi questionado se vai ter um controle de carga. O Vasco fez um jogo na altitude, jogou domingo, viajou segunda, treinou terça, jogou quarta na altitude, já joga sábado, o jogo não é nem no domingo para você ter um dia mais de descanso. Ele foi questionado se já está pensando em poupar jogador, alguma coisa do tipo. E aí, para fechar, a questão de como ele analisou esse ponto conquistado fora de casa aí. Primeiro, se antes da bola rolar, chegasse e falasse, ó, Carille, tu pega um pontinho contra o Melgar, esquecendo o contexto que o jogo estava ganho até os 35 minutos do segundo tempo, com 2 gols a mais, e também sobre como é que ele enxerga a questão de definir
essa classificação dentro de São Januário, já que ele conquistou um pontinho. Ele vai ter 2 jogos em casa agora, Lanús e Porto Cabejo, pode fechar o turno aí com 7 pontos, e aí vai ter o retorno com 2 jogos fora e um jogo em casa. Ele foi questionado se esse 1 ponto aí traz a obrigação do Vasco vencer esses 2 jogos em São Januário para encaminhar a classificação. Com vocês, vai pro Cari. Muito cedo para responder, né? O jogo terminou agora, muito cedo, é esperar ter uma resposta dos jogadores, departamento médico, departamento físico, para a gente definir o que fazer. Quando você vem para uma partida dessa, a gente viu o jogo que eles fizeram contra o time do Paraguai, que perderam a classificação, Cerro, né? Contra o Cerro, a gente viu quanto que era difícil jogar aqui, e a gente não chega a imaginar chegar e fazer 3 gols aqui. Fizemos, né? Mas sim, sem dúvida nenhuma, conseguir um empate lá por todas as dificuldades antes do jogo é um resultado muito bom, mas pelas circunstâncias do jogo a gente fica chateado sim que a gente poderia ter saído daqui com 3 pontos. O que eu tenho passado assim para a imprensa e para o dia a dia é sempre pensar no próximo jogo, né? Senão a gente não vai aguentar, é muita coisa, não posso pensar no jogo de terça se eu tenho um jogo muito importante no sábado. Então agora focar, sentar com todos os profissionais ali, departamento médico e físico e técnico, para a gente tomar a melhor decisão e pensar só no jogo de sábado. Passou o jogo de sábado, a gente volta a pensar na Sul-Americana. E bom, galera, para finalizar, uma informação aí que caiu meio como uma bomba ontem no fim do dia. O prefeito da cidade de Maricá, aqui no Rio de Janeiro, Washington Quaquá, deu uma entrevista aí ao Globo e falou que tem interesse, vai procurar o presidente Pedrinho para tentar levar uma proposta para que a prefeitura de Maricá, utilizando o fundo soberano da cidade, adquira a SAF do Vasco. Esse fundo está avaliado na casa de mais ou menos 2 bilhões de reais. Eles mexem ali com petróleo na cidade e estariam interessados em fazer um estudo e apresentar uma proposta ao presidente do Vasco. Inclusive, vou pegar uma aspas aqui do Washington Quaquá, prefeito aí de Maricá. Quero levar uma proposta ao Pedrinho de compra da SAF do Vasco. Não sou eu, mas o fundo de investimentos da cidade. E ele faz um questionamento. Por que não? E aí ele inclusive fala do Maricá. Vocês viram que o Maricá chegou à primeira divisão do Campeonato Carioca, chegou a liderar um tempo o Campeonato Carioca e depois teve uma queda. Ele fala inclusive do projeto lá do Maricá. O Maricá vai virar uma espécie de América com o tempo. O segundo clube dos torcedores do Rio. O estádio vai encher, tá? Essa foi a projeção do prefeito Washington Quaquá. Eu vou ler um trechinho da matéria aqui para vocês entenderem. O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, revelou a intenção de apresentar uma proposta pela Sociedade Anônima do Vasco. A declaração foi feita a New Leicester, jogo político do jornalista Thiago Prado. De acordo com Quaquá, a negociação seria financiada pelo Fundo Soberano do município, localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro. Torcedor declarado do Vasco, o prefeito afirmou que terá nos próximos dias um encontro com o ex-jogador Bismarck, que teve passagem pelo clube. A ideia, segundo o Quaquá, é que Bismarck sirva de ponte com o presidente do Vasco, Pedrinho, que também é ex-jogador. O Fundo Soberano de Maricá é abastecido por recursos oriundos dos royalties do petróleo. O município está entre os que mais recebem essa verba no estado do Rio de Janeiro. Segundo o Quaquá, atualmente o fundo está batendo na casa de 2 bilhões. Além da possível proposta pelo Vasco, o prefeito mencionou a intenção de construir um estádio em Maricá, com capacidade para 36 mil pessoas. O projeto da arena seria assinado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Caso o plano se concretize, o Maricá Futebol Clube, que estreou este ano na primeira divisão do Campeonato Carioca, passaria a mandar seus jogos na nova arena, Quaquá estima que a obra seja concluída em 3 anos. E aí, galera, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que vocês acham aí da situação. Olha, é meio complexo, né? Porque quer queira, quer não, a gente está falando de dinheiro público. Então, assim, o fundo da cidade de Maricá tem aí 2 bilhões, na minha opinião, de verdade, deixando o meu sentimento de vascaíno de lado, pensando como um mero cidadão, esse dinheiro deveria ser investido em infraestrutura, tecnologia para melhorar a cidade, saúde, educação, sei lá. Eu não sei se a população viria com bons olhos você destinar uma grana absurda aí desse fundo, que vem aí de impostos, que vem aí, que seja de recursos gerados pela própria cidade, pela questão do petróleo, e ser investido em futebol. A gente é vascaíno. Vamos supor que o prefeito comprasse a SAF do Fluminense, que está saindo aí agora também.
a gente como cidadão acharia bacana, viria com bons olhos? Outro detalhe também, a gente sabe que prefeitura, a gente sabe que ali a gente está falando de política. Inclusive o atual prefeito da cidade é do PT. E estou só trazendo uma informação sem fazer juízo de valor aqui. Será que a gente não pode ver, sei lá, Deus me livre, o Vasco amanhã depois, e vamos supor que fosse o partido do Bolsonaro lá também, tá? Pra galera não achar que eu tô levando pra esse lado. Vamos supor que seja o partido do Bolsonaro, tá? Aí vamos supor que, sei lá, cara, a prefeitura esteja envolvido com desvio de dinheiro, alguma coisa do tipo, e, porra, a prefeitura ali, ou esse fundo da prefeitura que é dona do Vasco, o Vasco vai acabar se misturando com a política, né? No caso da gente aqui, estadual. Enfim, é complicado, cara. Eu, sinceramente, não sei. E outra, quem é que vai gerir isso aí? Quem é a cabeça? O Vasco vai ser gerido pela prefeitura? Assim, é complexo, sabe? É complexo. Quero mais informações, quero entender um pouco melhor. A minha preferência é alguém com dinheiro, né, de um grupo já com experiência, com expertise no futebol. Lembrando que hoje ele é prefeito, amanhã depois ele não vai ser, né? Porque ninguém é prefeito para a vida toda, mandato tem prazo. A gente não sabe qual vai ser a cabeça do próximo gestor. Se tratando de um fundo público, eu não sei se isso não é algo também que tem que ir para a população tem que votar, ou o prefeito pode simplesmente pegar o dinheiro lá e comprar um clube de futebol. Eu confesso que eu quero ter mais informações para entender melhor, mas num primeiro momento eu fico mais com um ponto de interrogação na cabeça do que com qualquer ponto final para ter uma opinião formada, tá bom? Mas enfim, trouxe a informação é essa, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, belezinha? Então é isso, galera, assim eu vou encerrando com vocês a nossa primeira edição e logo mais aí no final da noite eu chego com a segunda e a última, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento de que volta mais, tamo junto, valeu!